Fala pessoal, beleza? Então assim, hoje eu vou estar dando continuidade aqui nas aulas com as operações 3D, tá? E o que acontece? O Lucas ele levantou algumas dúvidas sobre operações 3D. Por exemplo, uma das dúvidas dele é em relação à compensação da ferramenta em um desbaste 3D. Sim, é possível a compensação da ferramenta em um desbaste 3D, tá? Então tem algumas formas de fazer isso, mas o intuito do desbaste 3D, o desbaste 3D, é você desbastar a peça como um todo, né, com o software reconhecendo a geometria, para agilizar as operações que você tem que executar. Então o intuito primeiramente do desbaste é não colocar nenhuma correção, e sim você executar o desbaste de maneira contínua, sem ter que se preocupar em ficar selecionando nada. Ou seja, é ganhar tempo no dia a dia, no produtivo, né? Então, assim, o desbaste 3D ele vai ter essa função. É dessa forma que a gente vai sempre executar o desbaste, né? Deixando sobre metal, deixando passes para acabamento. Agora, com as outras estratégias 3D que a gente tem ali, a gente vai conseguir dar acabamento aqui de algumas formas diferentes. Hoje a gente vai trabalhar com mais algumas operações e eu vou mostrar para vocês mais algumas formas de dar acabamento, de finalizar essa peça aqui. Então assim, eu vou desligar aqui a usinagem e deixar selecionado só aquilo que eu quero, então eu vou ocultar aqui para ficar um desenho mais limpo, né? E agora eu vou pegar uma nova operação aqui, né, de 3D, que eu preciso fazer duas coisas aqui. Como eu fiz o desbaste de forma geral, eu preciso acabar as paredes e também preciso acabar os pisos. Então, como eu disse, a gente vai tentar flutuar dentro de todas essas usinagens aqui. E qual é a ideia? A ideia é vocês terem o máximo de range, porque no dia que vocês forem trabalhar com isso aqui, vocês conseguirem entender qual ferramenta mais ou menos você consegue usar. Aqui no 3D, ele é bem intuitivo, ele mais ou menos mostra aquilo que você precisa fazer aqui. Ou seja, eu quero fazer um contorno 3D, do qual eu preciso compensar, acertar, diâmetro e coisa assim, posso fazer um contorno 3D. Eu quero fazer uma linha d'água 3D, eu quero fazer um raster 3D. Então assim, a gente vai estar usando essas novas estratégias aqui para dar acabamento nessa peça aqui e finalizar ela. Então lá, eu peguei uma fresa de 12 e como a minha ideia, né, lembrando um pouco da última aula, era apertar a peça por esse paralelo aqui para o segundo lado, eu vou mensurar em acabar essa peça somente até esse piso aqui, usando estratégias 3D. Tá? Somente até esse piso aqui. Por quê? Porque depois eu vou ter a possibilidade de virar essa peça aqui e dar acabamento nela nas outras partes aqui. Eu não preciso passar deste piso aqui, ó, para finalizar a minha peça, tá? Então assim, logo de cara eu vou começar a acabar ela de uma forma aqui, com a linha d'água, que é uma estratégia que ele reconhece as paredes que são 2D, as paredes que são paralelas, e eu consigo compensar a ferramenta. Então, por exemplo, lá, vou pegar a linha d'água, ela é mais ou menos, né, o outerline ali, ela é mais ou menos parecida com o desbaste dinâmico 3D, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que realmente pegar um sólido, que no caso é esse sólido aqui, dar OK. Agora eu não quero mais sobremetal nas paredes, porque eu estou acabando as paredes, inclusive eu estou usando a linha d'água para isso, né? E eu vou deixar sobremetal nos pisos porque eu vou usar uma outra estratégia para Opa, peraí. Eu vou deixar sobremetal nos pisos que eu vou usar uma outra estratégia para estar acabando os pisos, tá? Essa aqui realmente é o intuito dela, o desenho aqui, ó. Quando eu clico aqui em Tool Part Type aqui, ó. O intuito dela é simplesmente acabar as paredes ali, né? De uma maneira constante como linha d'água. E aí eu vou diminuir um pouquinho o diâmetro da fresa. Eu estava com a fresa de 12 ali, vou clicar com o botão direito aqui em cima, Create Tool. Vou criar uma fresinha de 12 aqui. Para agora eu vou diminuir para a fresa de 10. Vou dar um Next aqui. E aí eu vou ter que fazer algumas tratativas de acordo com cada aresta da minha peça. Eu não vou mexer, no entanto, aqui, né, nas características da fresa, né? Mas vou tentar voltar aqui um pouquinho e aumentar só um pouco o comprimento do útil dela aqui, 25 não me agradou. Geralmente ali você vai comprar uma fresa de 3, é 3 vezes o D, 4 vezes o diâmetro, então você vai encontrar fresas de 30, né, de comprimento. E aqui de corte, mesma coisa, fresas de 30 de corte, beleza? Vou dar um finish aqui, parâmetros de corte eu vou jogar um 240, ainda estou me tratando de alumínio. Vou tirar uns 5 centésimos aqui na parede.
Fechou. Agora, com essa estratégia, o método dela aqui é um método convencional, né, de mergulho. Então, o tipo de compensação aqui, eu coloquei um caminho só. E aí, eu vou definir aqui o tipo de piso aqui, ó, né? Então assim, a minha fresa ela vai descer aqui por volta, né? No que ela reconhecer ali como linha d'água, ela vai descer 1 milímetro. Como eu estou falando de uma fresa com 30 de útil, eu vou fazer ela descer 1,5 aqui mais ou menos em rampa, tá? Vou fazer ela descer 1,5 aqui mais ou menos em rampa. E a compensação eu vou deixar pela ponta novamente, tá? Vou deixar pela ponta. A compensação que eu falo aqui, o tipo de compensação que eu estou falando aqui, é o H da ferramenta ali, é mais o preset mesmo. O D ainda a gente não vai mexer, tá? Aí, aqui eu vou limitar o máximo que eu quero que minha ferramenta desça. Então eu vou incluir aqui e vou clicar aqui, ó. O máximo que minha ferramenta vai descer é até esse piso aqui, né? Podendo descer até 27. Volto aqui, ó, em Cut Parameters e vou pedir para ela colocar aquele Add Cuts ali, que é uma transposição na altura e no Z. Então, cada 5 milímetros que ela descer, que ela vai fazer uma checagem aqui de 5 décimos, ver se tem alguma coisinha para ela estar retirando ali. Beleza? Deixa eu só olhar aqui só um pouquinho nessa usinagem aqui. Beleza. Crítica, Include Flats. Beleza, fechou. Então, a configuração que eu vou fazer para essa linha d'água, no momento é essa. E aí, para esse programa não ficar um programa muito grande, eu posso diminuir ele aqui em filtragem de arcos de G17, o plano de X e Y, G18, X e Z, e G19, Y e Z. E aí, o que isso aqui significa, esta página aqui em si? Ela vai fazer uma filtragem a hora que ela for gerar o código. Ela vai fazer uma quebra de linha de tolerância de 5 centésimos ali para mim, para não ficar criando aquele mundo de linha. E eu vou pedir para ela minimizar os pontos aqui, ó. As mod settings, minimize number of points. E vou dar um OK. Ela vai reconhecer ali, né? Essa é uma das estratégias que a gente pode estar usando aqui para acabar essa peça. E veja que ela faz todo tipo de contorno possível aqui no 3D, incluindo com entrada e saída, e acabando as paredes. Se eu tiver algum diâmetro calibrado aqui, eu vou fazer uma estratégia especial. Aqui eu não estou considerando que eu tenha algum diâmetro calibrado para compensação aqui de ferramenta, tá? Eu estou considerando somente que ela vai deixar sem sobremetal. Ela mesma já vai fazer o acabamento. E eu estou considerando que ela vai deixar sem sobremetal aqui. Beleza? Fechou. Aí. As linhas em verde são as entradas e as linhas em vermelho são as saídas. Eu consigo mexer aqui, ó. Deixa eu só abrir aqui um zoomzinho aqui. Eu consigo mexer aqui em algumas coisas aqui da minha peça, né? Além de que eu consigo configurar aqui, ó, em Linking Parameters, o tipo de retração. Eu vou mandar ela retrair o mínimo possível, né? Eu consigo mexer aqui, ó, o tamanho do arco e o tamanho da rampa. Então aqui, ó, eu disse, tudo que eu configurar na entrada, repete para a saída. Mas se você quiser fazer uma coisa diferente, você pode desabilitar e configurar a entrada e a saída separadamente, tá? Então aqui, no raio da entrada, eu vou colocar 1 milímetro, tá? No ângulo eu vou deixar 90 graus, tá? E aqui eu não vou mexer mais nada. E aqui, em entradas secundárias, ele tá me pedindo aqui mais um raio, né? E o método aqui vertical de entrada. E aqui eu posso desabilitar esse cara aqui e dar um OK. Esperar ela carregar ali. Aí eu encurtei um pouquinho mais ali, ó, a minha entradinha e a minha saída, tá? Fechou. Dou um save aqui, ó, até para não travar o programa. E agora eu começo a criar uma característica melhor da minha peça, já com o acabamento de parede, né? Eu não costumo usar muitas usinagens 3D para calibração. Eu costumo mais usar usinagens 2D para calibração. Porém, eu vou experimentar nessa peça aqui já alguns métodos de calibração com as usinagens 3D, tá? Para poder estar jogando desgaste lá na máquina. Então assim, como que funciona? Quando eu adiciono num contorno 2D, por exemplo, a função Wear, que é a função desgaste ali, eu já vou estar mostrando ali, você tem o programa ali, ele gera o código D para você compensar o desgaste dessa ferramenta lá na máquina.
né? E quando você deixa desabilitada essa função, tudo que sair daqui sai pelo diâmetro da ferramenta. Aí você precisa ficar voltando no software para ajustar. Então aqui, ó, a ferramenta acabou tudo que era de parede, tá? Ela acabou tudo que era aquilo de parede, ó, tá vendo? O que era de piso, ela não acabou. Então, essa usinagem de linha d'água foi somente para pegar as paredes. A gente vai pegar a função ali agora de contorno, peraí, não era para a função de contorno 3D e vai estar fazendo uma pré-configuração e vai estar fazendo essa daqui também para usar mais uma função 3D aqui. Então eu vou desabilitar aqui, ó, essa aqui, vou ocultar ela para não ficar pesando para nós. E vou pegar a contorno 3D. Vou selecionar o que eu quero fazer de contorno ali. Ela já pegou ali o que eu quero fazer de contorno. Não coloquei nenhuma contenção. Vou pegar uma fresa menor aqui. Tá lá. Vou jogar aqui um parâmetro qualquer só para a gente estar fazendo a configuração. Então já abre uma caixa completamente diferente da outra lá. Já abre uma caixa completamente diferente. E aí vamos ver que a gente consegue fazer de correção de desgaste aqui, que a ideia ali do Lucas ali é compensar a ferramenta ali. Vamos achar uma função que consiga compensar a ferramenta na entrada ali. Deixa eu ver tipo de compensação. Absoluto. Gap settings. Advanced settings. Não quero esse aqui. Deixa eu ver se na função híbrida aqui eu vou ter uma. Porque igual eu falei, quando eu utilizo ali para fazer a programação das minhas peças, eu pego geralmente para diâmetros calibrados a função 2D, porque aí eu consigo configurar o tipo de arco que ela vai gerar na função, né, na função 2D. E além de configurar o tipo de arco que ela vai gerar, eu consigo estar fazendo essa correção por desgaste lá. Então eu vou ver se eu acho uma função de contorno do 3D aqui para atender ali a ideia de vocês. Bird Flats. Deixa ele carregar novamente ali. Vamos ver se em alguma dessas aqui existe a compensação aqui. Tipo de compensação pelo centro. Silhueta. Aqui para quarto eixo, não vou mexer agora. Porque geralmente para a máquina fazer a compensação da ferramenta lá, o que vai acontecer? Ela precisa ter uma entrada e fazer uma compensação ali para ela ler o G41, ou G42, dependendo do movimento. Ela precisa ter a entrada, ela precisa fazer o movimento e descompensar. Geralmente nas usinagens 3D ela tem as chamadas transições. Que nem por exemplo aqui, ó, ela fez uma entrada e fez uma saída. Já aqui, ó, vamos achar aqui, ó, as entradas dessa usinagem de baixo aqui. Espera aí. Vamos até simular aqui, ó, só para explicar um pouquinho melhor. Ó, ela fez uma entrada, compensou e saiu. Mais uma entrada, compensou e saiu, ó. Ali embaixo, mesma coisa. Vamos ver se nessa de baixo aqui, ela vai sair. Essa aqui é uma estratégia que já poderia, com as configurações ali, ter o desgaste do raio, né? Para poder estar acabando as paredes, né? Ou até o mesmo ângulo ali. Vamos ver se a gente consegue ter essa operação aqui, essa função. Aqui é para contenção da ferramenta. Aqui é para compensação do cone.
Deixa eu só gerar só esse código aqui para ver se ela vai gerar. O G41 ou o G42, vamos ver lá. Que é mais para testes mesmo, né? Como eu já estou acostumado com o método de trabalho, a ideia é tentar atender vocês ao máximo. E aí o Lucas quer fazer essa compensação direto na usinagem 3D. Ele perguntou se pode fazer, se tem como. Se tiver na função para compensar, pode, né? Mas se não tiver, que ele compensou só com um H. Só com um H, não compensou o D. Só para você entender a diferença ali de quando ele compensa com o corretor Weir desgaste. Eu vou selecionar esse diâmetro aqui, ó. Só para explicar um pouquinho melhor. Eu seleciono esse diâmetro interno ali, por exemplo. Deixa eu até colocar no sentido de corte correto. Deixa eu ver se ficou legal ali. Aí. Eu seleciono nesse sentido de corte e quando eu venho para Cut Parâmetros, aqui, ó, ele já tem o tipo de compensação que ele quer fazer na minha ferramenta. E o tipo de compensação é com desgaste. E aí, ó, só para você entender a diferença. Quando eu gero o código aqui, ó, ele vai me gerar o G41 e o G42, quer ver? Ou o G41 no meu caso, né? Opa, pera aí. Aqui, ó. Então na entrada ele não compensou, porque eu não coloquei o arco de compensação ali. Pera aí, deixou o Weir certinho. Vamos até diminuir aqui um pouquinho. Vou colocar aqui para dar espaço para ele efetuar a compensação. Só para entender ali com o código ali, ó. Fez a compensação, não quero selecionar todas as usinagens, vou gerar o código aqui novamente. Aí, ó. G41D3. Aqui ele está compensando na máquina, você consegue adicionar no desgaste. E aqui G1, G40 está descompensando. E aí, por que eu uso 2D? Veja esse monte de linha que ele criou aqui. Eu consigo filtrar aqui, ó. Vim aqui em parâmetros, filtros de arcos, eu consigo ligar isso aqui. Então, filtrar arcos em G17, G18, G19. Digo para ele aqui, ó, minimizar os arcos aqui em 0,06 centésimos, diminuir o filtro. E eu digo para ele aqui, ó, minimizar o número de pontos, ó, né? E dou um OK. Quando eu gero o código aqui, ó, ele já vai reduzir bastante ali o número de pontos, quer ver? Para que ele não fique quebrando o arco em vários pedacinhos e fique fazendo para que ele faça um círculo completo. Às vezes é bom, às vezes não, mas aí já vai parte de configuração de máquina. Ó, daí ele fez uma filtragem ali, ó, e minimizou o número de pontos, ó. Tá vendo? Deixa eu até tirar a preservação de pontos ali, ó. Então tudo depende ali da precisão, da circularidade que a tua peça demanda. Claro, se for um furo muito preciso, deixa eu ver se estou saindo do foco aqui. Se for um furo muito preciso, ó, aqui ele já cria com I e com J. Se for um furo muito preciso, é óbvio que você vai ter que colocar uma barra de mandrilar, né? Então vamos ver se a gente acha alguma operação em 3D aqui que faça esse acabamento aqui e nos dê a opção de compensação dela, né? Aqui é mais configuração de passes. Se ele me der a opção aqui, pelo menos, de fazer o controle da ferramenta, e aí a gente vai ter um outro jeito de compensar. Porque assim, ó, o desgaste, quando a gente habilita o desgaste aqui por Weir,
quando a gente habilita o desgaste ali naquela função year, eu consigo ir jogando no corretor de desgaste lá. Mas quando eu coloco aqui, ó, por exemplo, só para exemplificar aqui, ó. Quando eu coloco, por exemplo, aqui no 2D por controle, eu tenho que colocar lá por controle, eu tenho que habilitar ela aqui, ó. E lá na minha máquina eu tenho que colocar o raio da ferramenta. Se eu não colocar o raio da ferramenta, ela vai matar. Então veja lá, ó, presta atenção na linha ali para você entender, ó, controle, ó. Vou dar OK. Olha lá, ó. Olha onde a linha foi parar, tá vendo, ó? A linha tá pegando lá no diâmetro, ó. Tá enterrando lá, ó. Veja lá a fresa, o que ela tá fazendo, ó. Então o que acontece? A fresa estando pegando ali, ó. Pera aí, deixa eu só terminar a compensação ali. A fresa estando pegando ali, ó, no controle, se eu não colocar o raio lá no corretor da máquina, lá na geometria da máquina, eu não consigo corrigir nada. Talvez, vamos ver se alguma dessas aqui tem a função de controle aqui, pelo menos. Tipo de compensação. Vamos ver no próprio contorno 3D aqui, se tem alguma coisa. Geralmente, para ser contorno 3D, ele poderia exibir alguma coisa para nós aqui. Vamos pegar para fazer aqui, por exemplo, com o contorno 3D. Faces e parâmetros. Advanced Settings, nada de compensação, Gap Insets, nada de compensação. Lucas, eu acho que infelizmente na usinagem 3D você vai ter que fazer o acabamento pelo software mesmo, ou seja, aumentar e diminuir o desgaste pelo software mesmo, ou seja, vou dar um passe aqui, e quero tirar um pouquinho mais, vem aqui no software e diminui o desgaste da tua cavidade, por exemplo, quero fazer esse cara aqui, mas preciso tirar um pouquinho mais de material em determinada geometria aqui. Selecione individualmente determinada geometria e faça o contorno. Porque aqui, ó, por exemplo, você tem a opção de diminuir ou aumentar o sobremetal do piso, mas ele não te dá a opção de controlar essa ferramenta, né? Então eu fui de usinagem em usinagem aqui, ó, de opção em opção aqui, ó, e ele não te dá a opção aqui por controle, né? Infelizmente dessa forma você não vai conseguir trabalhar lá. Eu queria que pelo menos ele te desse a opção de compensar a fresa na máquina. E aí, se ele te desse a opção de compensar a fresa na máquina, a gente conseguiria pelo menos... Como que seria a compensação daí se ele desse a opção? Se ele te desse a opção de compensar a fresa na máquina e você precisasse fechar um pouquinho mais, ao invés de jogar um raio de 4 mm, você jogava um raio de 3.9, daí te atiraria um décimo na cavidade, entendeu? Mas eu entendi bem o que você me perguntou ali. Mas infelizmente é que ele não nos dá a opção de fazer isso. Por isso que ele exibe ali daí as usinagens 2D, para você fazer o acabamento direto ali, né? Porque querendo ou não, a usinagem 3D, se a ferramenta tiver nova ou algo do gênero, a usinagem 2D ela já te dá a opção de compensar. Então se você quiser compensar alguma coisa, fazer algum diâmetro calibrado ou algo do gênero, você já consegue fazer essa compensação. Então se você quiser tirar um pouco mais em um bolsão, você pode jogar esse desgaste aqui, ou pode jogar esse desgaste aqui, porque igual eu falei, a usinagem 3D ela é para seguir o sólido. Se a máquina estiver novinha, a ferramenta estiver boa, as usinagens, o parâmetro de corte estiver indicado tudo certinho, não tem erro, né? Já faz 10 anos que eu trabalho dessa forma e funciona bem. Eu só calibro aquilo que há necessidade de calibrar ali, por exemplo, igual eu falei. O contorno da peça é mais ou menos um décimo. Pô, se você está com uma máquina nova e você está usando uma usinagem 3D aqui, pediu para ele deixar zerado, a máquina vai deixar lá, o esforço de corte vai acusar lá 20% e vai deixar ali 20.1, por exemplo, 20.05, mais ou menos 5 centésimos aí, tranquilo. Agora seria o ideal, se tivesse uma função de compensar ela aqui, seria o ideal. Eu vou dar mais uma olhada aqui, mas eu acho que é isso mesmo, cara. Planos, link em parâmetros, tipo de compensação, nada, cara. Contorno aberto, transição, entrada e saída. Então vamos achar alguma
alguma outra forma. O 2D já apresenta aqui, por exemplo, se eu quiser acabar o externo dessa peça de alguma forma calibrada ou de algum perfil aqui. Tem uma função que eu gosto muito de usar quando eu estou trabalhando com sólidos aqui também, para estar fazendo compensação, é que para você selecionar um 2D de um corpo desse aqui é muito difícil. Eu vou até criar num nível diferente aqui para não bagunçar a nossa usinagem. Para você selecionar um corpo desse aqui completamente para fazer um acabamento externo é muito difícil. Então o que eu costumo fazer? Eu costumo criar um nível diferente aqui e costumo dizer que acabamento externo. E aí, ao invés de eu ficar selecionando essas linhas e tendo maior dificuldade, eu posso criar esse corpo aqui, ó, em silhueta bondária aqui, ó. Tá vendo? Eu seleciono esse corpo aqui, dou um zoom out máximo aqui, ó. OK. E mando ela criar com a tolerância de 2 centésimos ali, ó. Criou a tolerância de 2 centésimos, veja lá, ó. Então eu já tenho o corpo 2D para trabalhar. Se você estiver encontrando dificuldades, pode fazer isso com cada superfície aqui. Então você já tem o 2D da peça, ela imprime a visão frontal aqui, ó. Então da peça, né? Quando você pega a silhueta bondária, abre a janela e pega ali, tá? Vamos dar continuidade aqui nessas usinagens 3D, que eu fiz o acabamento ali com o externo e vou até deletar essas usinagens aqui. E vamos pouco a pouco flutuando nessas usinagens 3D aqui, ó, né? Você vai sempre configurar de acordo com aquilo que é a tua necessidade, né? Aqui no linha d'água, eu posso rebaixar um pouquinho as transições aqui, ó, colocar transições de 2 milímetros. E aqui eu posso colocar aqui mínimo step down 2, colocar mínimo milímetro, e máximo step down aí 3. Fechou? Transição, colocar para ela compensar pela ponta aqui mesmo, ó. Então vamos ver como que ela vai gerar a linha ali. Vou exibir o sólido para a gente ver a alteração acontecendo, né? Ó, ela já adicionou mais passes ali, ó, no acabamento da lateral. E agora vai adicionar mais passes aqui. Veja que ela não está acabando nenhum tipo de área. Ela está acabando só externo. Essa usinagem ela é bem legal, cara. Ela está com entrada e saída em todos os passes. Seria muito top se ela fizesse a compensação aqui por controle, né? Seria muito legal se ela fizesse por controle. Aqui pelo centro dela, aqui, deixa eu ver como que ela vai gerar a linha aqui. Vamos ver se ela vai nos dar a opção de algum desgaste ali fazendo pelo centro. H3 não, em nenhum momento aqui ela compensou o D. Então mesmo compensando ela pelo centro da ferramenta ali, no caso se fosse uma esférica, né? Ela dá a opção aqui se fosse uma ferramenta esférica, em nenhum momento ela compensou usando o desgaste, né? É como se eu tivesse com uma ferramenta esférica, a compensação fosse pelo centro da ferramenta ali. Isso não está dizendo sobre a lateral da ferramenta, não está dizendo sobre o raio, está dizendo sobre a ponta e o topo. Aqui poderia ter alguma coisa assim. Include flats. Aqui está pedindo para mim incluir manualmente alguma coisa, mas eu não quero. Algum passo incluir manualmente, uma extensão, alguma coisa. Aqui está pedindo para mim configurar sobre as transições das tolerâncias dos raios que ela vai fazer ali. Mas infelizmente não vai ter a compensação aqui. Esse tipo de compensação aqui que ele fala, né, ó, compensação entre o centro da ferramenta, inside, é como se eu tivesse uma contenção. Então se eu quisesse fazer uma cavidade 3D e não quisesse que a minha ferramenta saísse daqui de dentro, ó, eu podia colocar isso aqui como uma contenção e pedir para ela ficar por dentro disso daqui, ou só por fora disso daqui. Isso aqui é quando eu quero pegar e quero evitar alguma usinagem aqui, em vez de ficar selecionando, eu faço uma contenção total. Né? Se fosse uma peça maior, eu quisesse fazer só o bolsão daquela peça, né? Mas enfim, né? Dando sequência ali na explicação do Lucas. E aí, o que eu poderia fazer?
calibrar exatamente aquilo que fazer o desgaste só naquilo que é a tolerância, que é a precisão, né? Porque aqui pelas estratégias 3D que eu não tenho nada para oferecer aqui na sentido de compensação. Talvez por alguma outra configuração do software, porque eu sei que esses arcos aqui eu consegui configurar eles no controle de máquina, mas talvez, eu vou estudar um pouquinho mais, mas talvez pela configuração do software eu consigo ver se nessas usinas 3D existe a possibilidade de eu adicionar essa compensação. Ver se a gente acha alguma outra estratégia aqui. Eu vou pentear estratégia por estratégia aqui, Lucas, para tentar sanar essa dúvida, ver se eu acho alguma coisa que me dê a possibilidade de acabar, né, essa peça, assim dizendo. Aqui é movimentos trocoidais, nenhum me dá a opção de fazer pelo controle da ferramenta. Bom, enfim, eu vou dar sequência na usinagem da peça aqui. Eu vou tentar buscar alguma outra informação, se existe a possibilidade de no Mastercam fazer essa compensação. Então, só para a gente não perder aqui o fio da meada, eu vou retomar aqui. Eu acabei o externo da peça aqui por linha d'água, ou seja, eu fiz o acabamento dela aqui acompanhando o software, né, acompanhando, perdão, a geometria 3D dela. E dessa forma eu não consegui acabar totalmente a peça, porque veja lá, eu ainda tenho pisos para acabar. Então, por exemplo, quando eu quero acabar as paredes, eu acabo de forma total aqui. Deixa eu só até aumentar a velocidade para não demorar muito, que a peça está dando 8 minutos no total de desbaste aqui no tempo de corte. Então eu uso para acabar as paredes um tipo de estratégia, para fazer uma rampa outro tipo de estratégia. Inclusive me atende bem, assim, porque eu trabalho com bastante peça 3D. Essas usinagens ela atende bem. Se você souber colocar lá o acabamento certo, pouca remoção de material. Na verdade, veja que essa usinagem 3D que ela fez aqui, ó, né, esse acabamento, essa linha d'água que ela fez aqui, né, para você só entender, nem tem esforço de corte aqui. A verdade é essa. Por que não tem esforço de corte aqui? Porque eu já fiz um pré-desbaste muito bem feito com o contorno 3D. Então o acabamento da parede é para ficar quase que impecável, né? Então assim, eu quero acabar especificamente essa largura aqui, opa. Então a gente vai ter que pensar em umas outras estratégias e pegar uma peça de vocês mesmo para sanar a dúvida aqui e colocar. Inclusive eu consigo até usinar essa peça para fazer o teste, né? Aí, após o momento que eu acabei as paredes que eu podia até aquela altura, eu vou usar uma usinagem horizontal, uma usinagem diária. Isso é a parte boa do 3D. Eu não ficar selecionando quais são as áreas horizontais que já existem. Então, como a minha peça já está acabada a parede e agora eu quero acabar só o piso, eu vou zerar ela aqui e vou fazer o reconhecimento total por modo janela aqui, ó. Fechou? Não vou colocar nada de contenção no momento, vou deixar o software reconhecer por ele mesmo ali o que é melhor para ele. Deixa eu até dar uma salvadinha ali que o computador deu uma pensada, né? Deixa eu dar uma salvadinha aqui. Eu tô com a usinagem aberta, ele não vai deixar. Então, 240 de velocidade de corte. Aqui, né, eu mantive a mesma fresa de 10, só selecionei a janela de maneira normal. Não peguei controle nem compensação. A fresa aqui é a mesma coisa. Agora aqui em Cut Parameters, na transição ele me pergunta qual que é o máximo aí e o mínimo que você quer tirar. Eu quero dar um passe mínimo de 1,5. Opa, vírgula não dá. Eu quero tirar um passe mínimo de 1,5 e quero tirar um passe máximo de 3 milímetros para dar um acabamento legal. E ele perguntou aqui, ó, o número de débitos por acabamento, né? Número de profundidade de corte. Eu quero tirar em uma só. Eu não quero dar 2 passos porque eu já fiz um desbaste legal, já fiz um acabamento legal de linha d'água. Então ele já foi mergulhando e descendo ali. O piso máximo que eu quero descer eu vou habilitar, porque qual é o piso máximo que eu quero que ele desça? É esse aqui, é o 27. Né? E agora eu vou habilitar, diferente da outra usinagem, o piso mínimo, porque como é uma área horizontal, eu não quero que ele faceie a peça. A peça já foi faceada pela primeira operação que a gente fez na última aula. Então menos 0,5, ok? Né? E vou dar ok aqui, ó.
ela vai carregar e vai tentar acabar o máximo de áreas possível. Ela está com essas transições aqui, com planos de segurança e tal. Eu vou tentar tirar o máximo dessas transições aqui possível. Então, qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou abrir os parâmetros de configuração aqui dela novamente. Vou dizer para ela o seguinte. Aqui ela está dizendo uma Full Vertical Retract. Aquele amarelo corresponde a essa retração vertical a 50 milímetros ali. Eu quero deixar no mínimo. Vertical Retract. Eu quero que ela movimente-se em G1 com 9.000 de avanço. Não se movimente em G0 para não ficar me assustando. E eu quero que ela se movimente, além de G1 ali, eu quero que nessa transição aqui, ó, deixa eu ver, beleza, tudo certo. Nessa transição aqui, a hora que ela fizer as rampas e as hélices, eu vou dar um zoom outzinho aqui, ó. Eu vou achar aqui, ó, a entrada. Entrada, o meu plano de segurança ali, onde ela está começando essa hélice, eu vou falar para ela começar em menos 0,5, porque é o, perdão, em 0,5, porque é o sobremetal que tem. E aqui, ó, no ângulo da rampa, eu vou forçar um pouquinho mais para ela entrar um pouquinho mais bruta. Tá. Eu posso fazer uma alteração de avanço e parâmetros só para a entrada dela. Mas no meu caso, como é uma peça para teste, para curso mesmo, eu não vou fazer. Aí eu dou um OK. Ela já vai melhorar bastante a estratégia, diminui bastante as movimentações. Como você pode ver ali, tinha um ambiente totalmente poluído, agora não, né? Então veja lá como que funciona agora. Ó. Tudo que for 2D que ela encontrar, ela vai estar fazendo o acabamento. Tudo que for piso, ela vai fazer o acabamento, certo? Ela só não fez o da face ali porque ele já havia sido faceado. Agora, eu vou selecionar de maneira total aqui, vou dar um play. Então assim, Robert, mas ela não acabou tal área ali que eu queria. Então talvez o diâmetro esteja muito grande para caber a ferramenta lá dentro. O software reconhece que não fica legal. Ou talvez até mesmo você pode fazer, igual eu falei, uma pré-seleção somente naquela usinagem para acabar aquele piso ali. Quer ver? Deixa eu só terminar de simular aqui para a gente ver se tem algum exemplo dessa forma. Quer ver? Eu saltei a usinagem ali para a gente ir direto ao ponto para poder ficar um vídeo mais sucinto. Então aqui, ó, veja aqui. Aqui, ó, ela deixou um pescocinho ali, ó. Tá vendo? Ó? A usinagem deixou um pescocinho aqui, ó. Tá vendo? Um rebaixinho aqui que é onde ela não chegou. Um rebaixinho aqui onde ela não chegou. E é onde eu vou estar fazendo essas tratativas aqui, ó. A última usinagem é a usinagem de acabamento de área. Então é a usinagem 2D. E a usinagem rosa é a usinagem de acabamento de parede que sobrou. Então veja, a usinagem de área ela já quase que encosta nas paredes também, porque eu não pedi sobre metal nas paredes. Ó. E a peça em si está bem acabada, levando em consideração que a gente está falando de uma fresa de 10. E aqui ó, eu tenho raios bem pequenos aqui. Ela fez um acabamento até dentro da cavidade. Eu posso até querer evitar alguma coisa aqui que eu não achei legal. Por exemplo, ela desceu lá embaixo. Eu não quero que ela desça lá embaixo, eu não quero que ela mergulhe lá. Então eu venho aqui em parâmetros e eu evito aquela região. Por exemplo, essa região aqui, ó, quando eu pego, eu não quero acabar essa, nem essa área aqui. Aí eu dou um OK, recarrego a usinagem. Ó. Veja que ela já não desce lá embaixo. Né? Porque vamos supor que eu vou calibrar aquele diâmetro ali. Ó. Ah, mas Robert, ela continua ainda descendo lá embaixo. Vamos fazer ela não descer lá embaixo. Quer ver? Ó? Eu pedi para ela evitar lá e ali. Então eu vou colocar aqui, ó, sobre metal na parede ali, da onde eu restringi de 10 milímetros e na parede onde eu restringi de 10 milímetros. Dou um OK. Olha lá. Espera ela carregar. Tá pensando até um pouquinho mais. E veja que ela não pegou nem essa área de cima aqui. Como eu restringi subir muito os 10 ali, né? Vou até diminuir um pouquinho aqui, ó. Floor Stock 5 aqui, ó. Eu posso até tampar aquele furo ali se for o caso, né? Com um outro nível diferente. Mas é aí que eu vou configurando ali a usinagem 3D de maneira calma. Veja que ela já não entrou lá dentro. E mesmo assim, ó, ainda acabou ali meu piso. Eu preciso fazer essa parte aqui descer agora. Então vou colocar aqui, ó, não vou exagerar, vou colocar lá, sei lá, 5 décimos. O teclado tá ao contrário aqui agora. 5 décimos e dou OK. Preciso fazer ela descer, reconhecer aquele acabamento. E aí ela reconheceu que eu não quero que ela cabe lá dentro e ela acabou somente o piso ali, ó. Acabou somente o piso, tá? Então assim, tem várias usinagens, coisas bem legais assim que a gente consegue fazer. E por exemplo assim, ó, agora eu vou fazer esse chanfro aqui com uma fresa esférica, por exemplo. Eu não quero fazer com escariador. Esse aqui eu também não quero fazer com escariador. Esse aqui eu também não quero fazer com escariador. Vou usar uma próxima usinagem 3D aqui, ó.
uma próxima usinagem em 3D. Por exemplo, eu quero usar aqui o raster. Vou pegar minha fresa esférica aqui, vou tirar sobre metal de piso e parede, e quero pegar que ele acabe esse chanfro aqui, quero que ele acabe esse chanfro aqui com a fresa esférica, quero que ele acabe esse aqui. Se fosse, como é um chanfro muito pequeno, você pode fazer com o próprio escariador, mas é só para exemplificar mesmo. Só que assim, veja, se eu quero acabar aqueles ali com a fresa esférica, eu preciso evitar algumas coisas aqui, né? Eu até nem sei se a fresa esférica vai passar ali, mas eu quero evitar esses aqui para ela não bater, né? Então eu já peguei aqui, ó, para ela não bater. Ó, não colidir a fresa esférica ali, não matar minha peça. Pegar ali uma fresa esférica de... Vou criar uma ferramenta aqui. Criar uma ferramenta que é uma fresa esférica de 5 milímetros, por exemplo, né? Vou dar o acabamento. Vou colocar aqui uns 9.000. Não vou nem mexer em parâmetro de corte aqui, zigue-zague, beleza. Transição, vou colocar aqui uns 2 décimos para ficar bem espelhadinho. Vou colocar aqui uns 2 décimos para ficar bem espelhado, né? Beleza. Vamos aplicar. Eu sempre aplico antes de terminar de configurar a usinagem, porque olha, às vezes a usinagem ela não fica do jeito que a gente gostaria. Por exemplo, olha esse raster aqui, o que aconteceu com ele. Ele está mergulhando na face da peça e não está acabando o chanfro do jeito que eu gostaria. Então eu vou começar a corrigir esse cara aqui. O que eu tenho que corrigir? Não quero que ele encoste nessa face, não quero que ele encoste nessa face, eu não quero que ele encoste nessa, nem nessa, nem nessa face, somente no chanfro mesmo, ó. Então a usinagem daqui, a 3D, ela é um pouquinho mais melindrosa. Eu tenho que ir configurando aqui com paciência para que eu tenha um sucesso e tenha peças boas ali. Ele já começa, olha lá, ele já começou a limitar os acabamentos, ó. Já ficou uma usinagem mais clean, já ficou uma usinagem mais limpa, né? Só para você ter uma noção, né? Olha como que estava a nossa peça antes. Deixa eu até dar um play aqui para a gente dar uma visualizada aqui. E olha como que ela vai ficar agora já com os chanfros ali. Vai dando outra cara já para a peça. Olha lá. Então ela já começa a dar outra cara para as geometrias da peça ali. Ó. O chanfrinho aqui, o chanfrinho do outro lado. Então, é assim, eu não tenho nessa peça aqui que eu peguei todas as usinagens perfeitas para cada estratégia dessa aqui. O que vocês têm que entender é que eu estou aplicando elas aqui para vocês verem mais ou menos como que eu consigo configurar elas aqui. E aí, nessa situação de entender como que eu consigo configurar aqui, vocês podem trazer alguma peça aí legal que vocês tenham necessidade de desenhar ou algo do gênero para a gente tentar colocar aqui e tá desenrolando ela ali para vocês, né? E assim, o que eu posso dizer aqui? Eu tenho, por exemplo, essa linha de fluxo, que é muito utilizada. Onde que seria legal eu usar uma linha de fluxo? Pô, o fluxo ele acompanha o fluxo do sólido. Então, por exemplo, o que eu poderia pegar legal que era o fluxo do sólido aqui? Ah, eu poderia pegar esse diâmetro aqui, por exemplo, esse chanfro interno aqui, para estar acabando ele lá. Só para você ver, ó. Aí eu visualizo o método de estratégia, né? Peguei só o sólido ali, eu vou definir a direção de corte, ó. Então eu alterei, né? Veja que ele estava de um jeito, acabando dessa forma. Eu alterei, né? 180 graus, dei um OK, ó. E vou pedir para ele passar a fresa esférica de 5 lá. Nem vou configurar parâmetro de corte aqui. Só vou colocar as coordenadas em absoluto, sem sobremetal no piso e na ponta, né? E aqui vou colocar aqui distância máxima aqui, ó. Distância máxima aqui, vou colocar aqui 2 décimos. Ou eu poderia também colocar 2 décimos aqui, uma explicaçãozinha meio rápida aqui, para ela fazer a transição por passe. Ou eu poderia colocar a altura da rugosidade. E se vocês tiverem um rugosímetro, bate certinho. Ou seja, como sem a altura da rugosidade, eu posso dizer que a rugosidade aqui para mim é de 0,001 milésimo. E dou um OK. Tá vendo? Olha lá. Ele deixou, o próprio software calculou o passe para deixar uma rugosidade de 1 milésimo. Então agora eu dou o acabamento ali dentro com a fresa esférica, deixando 1 milésimo de rugosidade. Se você passar o rugosímetro ali, vai estar exatamente o que o software disse aqui. Já usinei algumas matrizes, de garrafa, por exemplo. Tudo utilizando essas estratégias 3D e funciona legal. Funciona como
a distância ali que eu quero, o gapping ali, eu acompanho bem pelo software. E assim, a usinagem com o desbaste dinâmico deixa as outras usinagens um pouco mais leve, porque ela já se encarrega de passar aonde é possível desbastar, ela desbasta. Veja ali em azul ainda é o desbaste. Ó. Então, como eu disse, essa peça aqui ela pode não se enquadrar. Olha como ficou a rugosidade ali. Ó. O software acompanha um pouco ali, quase ali uns 80% do que acontece no real. Então, se você veja, o software ficou perfeito ali na marquinha, mas ele deixou aquela nervurinha ali, ó, no acabamento. Então, é uma usinagem que eu tenho que fazer uma tratativa, uma correção. Posso usar uma usinagem 2D para fazer esse externo aqui, né? Por exemplo, do que eu estou falando? Estou falando desse raio aqui, ó, onde a fresa de 12 e a de 10 que a gente fez o desbaste não entrou. Eu posso fazer esse contorno 2D selecionando por 3D, sem ter que criar linha nem nada. Por exemplo, vou pegar aqui, ó, contorno, e vou pegar aqui, ó, eu quero pegar método de seleção parcial, vou até tirar essa de face aqui, deixar só de parcial marcada. E eu vou começar aqui, ó, peraí que ainda não peguei onde eu queria, vou dar até um zoom melhor para selecionar melhor. Então geometria, vou dar um zoom melhor aqui, ó, adicionar uma geometria parcial, eu quero começar ali dentro e terminar aqui, ó, quero fazer meu contorno só ali onde está aquela nervurinha, né, só naquela tratativa ali, ó, e vou dar um ok, ó. Quer ver? Vou dar um ok. Essa peça ela é complexa justamente para forçar isso. Então eu até arrumar a entrada aqui para não ficar tão feio, ó, a entrada e saída 50, eu posso deixar até 2 milímetros aqui, ó. Aqui uns 30 de ângulo de entrada e 1,5 milímetro também aqui já funciona legal. Repasso para o outro lado e aplico. Olha lá. Então agora aqui quando eu simular minha peça de novo, eu fiz uma tratativa especial naquela nervura ali. Então a peça 3D geralmente é assim que você vai trabalhar sobre ela, né? Porque às vezes o teu sólido, o software, a gente está falando de um software 2023, mas ainda existe muitas melhorias a serem feitas e ele não se encarrega perfeitamente de cuidar de tudo ali, né? Quer ver? Você tem que ir analisando. Não é porque a usinagem é 3D que você vai lá, vou dar um clique aqui e pronto, tal, não preciso se preocupar com nada. Não, você vai ter que analisar, vai ter que ver como é que ficou a tua peça. Lembra que a peça tinha uma nervurinha aqui, ó, mínima? Já eliminei ela. Agora eu tenho essa nervurinha aqui no externo, ó, onde minha ferramenta não chegou. Então, tem algumas coisas que eu posso fazer. Essa aqui eu resolvi dessa forma. Agora eu vou vir aqui no software de linha d'água de novo e eu vou fazer ela resolver de outra, porque veja, ó, ela ficou afastada ali, ó, do último passe, é ali que ficou a nervura. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir a transição aqui, ó. Eu vou diminuir a transição aqui em Cuts Parameters. Ele me perguntou lá Step Down, que ele pediu. Eu vou colocar em 1 milímetro e aqui, ó, vou habilitar aqui o Add Cuts aqui, mínimo Step Over e o máximo profile Step Over. Eu vou colocar aqui, ó, uns 5 décimos aqui, ó. Ô, cacete. Uns 5 décimos aqui. Dou um ok. E vou deixar exatamente na mesma posição que estava. Ele tinha ficado com a linha afastada ali. Ele tinha ficado bem afastado ali, ó. E tinha deixado uma nervura mais ou menos nessa região aqui. Claro que agora vai ser uma oscilagem um pouco mais pesada. Mas veja, ele ainda ficou um pouquinho afastado ali. E aí, ô Robert, mas por que você reencadeou ali e pediu para ele ficar afastado e ele não limpou? Aí tá uma outra coisa que eu deixei aqui, ó. Sobre metal no piso. Eu vou eliminar esse sobremetal do piso e a usinagem em linha d'água vai passar a encostar ali embaixo, quer ver? Ó? Olha lá, já encostou. Agora eu fecho aqui tudo e dou o salto aqui de novo. Ó. Então eu estou deixando o acabamento mais fino. É óbvio que eu aumento o tempo da peça, esse tempo da peça que ele triplicou aqui o tempo da peça, justamente porque eu não coloquei avanço ali direito nas últimas usinagens que eu fiz, né? Mais para visualização. A linha d'água, por exemplo, eu não preciso acabar aquele círculo ali. Por que eu não preciso acabar? Eu posso acabar direto com uma usinagem 2D ali dentro. Eu não preciso que a fresa fique mergulhando ali e reconhecendo o sólido. Operações 2D eu tento tratar como 2D. Operações 3D eu tento tratar como 3D. Porque assim eu tenho a otimização, né? Eu consigo linkar na minha cabeça as duas coisas e saber onde usar cada coisa. Então lembra que a nossa peça ela tinha ficado com uma visualização e algumas nervuras e tal e etc. Agora já não, ela não apresenta mais aquelas nervuras. Aqui, ela apresentou aqui até aqui é uma sucatinha de material. Ela não reconheceu uma ponta aqui de um pé, tá matando. Vamos achar em qual operação que ela está fazendo isso.
Beleza. Não é no linha d'água. Vamos achar em qual operação que ela está matando aquele pezinho ali, se é visual ou algo assim, ou é uma transição, o que que é. Então até a usinagem quarta ali, a nossa peça não deu problema. Deve estar dali para frente. Finalizando essa parte de 3D aqui, eu quero que vocês achem uma peça ali legal, que vocês tenham uma parede para acabar ou algo do gênero, para a gente estar tentando fazer uma simulação aqui, para a gente tirar as dúvidas com essa peça aqui. Opa, ainda assim passou lá dentro. Louco. Pelas linhas de corte aqui não tem nenhuma passando ali dentro. Não tem nenhuma matando o pezinho da tartaruga. Deixa eu deixar um pouquinho mais leve aqui. Deixa eu eliminar essa cara que eu não quero acabar. Vou dar um ok, vou deixar aqui que eu quero que ela fique 1 milímetro aqui, afastada. Ó, 1 milímetro só. Beleza, deixa eu rodar só essas três aqui. Tô achando que o problema é só visual mesmo. Por mais que o software tenha atualizado bastante, tenha muitas coisas automáticas, a gente ainda tem que ficar atento. Por exemplo, eu fiz algumas configurações ali, visualmente a peça estava perfeita. Daqui a pouco eu olhei, ela já estava com um problema num pezinho ali. Então estou tentando achar ali qual é a operação que está fazendo essa... Ah, aparece aqui. Parece que é a própria linha d'água ali, né? Já vamos ver se tem alguma coisa sem a seleção ali. E daqui a pouco a gente recarrega a seleção novamente e... É a linha d'água mesmo. Vamos achar aqui nela onde que está nosso BO. Máxima descida. Mas na hora que eu gero a linha, ela não está fazendo aqui o movimento. Vamos visualizar por aqui. Às vezes é só um bug do software mesmo. Vamos visualizar por aqui se ela tem essa descidinha ali. Então ela começou ali a fazer a transiçãozinha dela. Nem entrou lá dentro. Seria aqui agora que ela está executando o problema. Está evitando a perninha ali como tem de ser. Parece que é só um bug mesmo. Até agora ela não fez nenhum movimento ali. Eu não costumo muito usinar a peça direto à peça acabada. Costumo às vezes usinar no vazio, algo do gênero, um pedaço de madeira, um poliacetal, um polímero. Mas até agora... Aí, ó, é só um bugzinho de visualização mesmo do material bruto. Porque eu não tenho nenhuma operação que efetuou aquela transição. Eu vou evitar também essa aqui, ó. Vou deixar a linha d'água bem limpa. Vou evitar aquela parede ali também. Ó, ela já nem entra ali dentro fazer acabamento nenhum ali. Ó. Ela deu uma mergulhadinha no 2D ali. Mas era isso mesmo, só essa fera ali deu um bugzinho ali. Então assim, quais usinagens que a gente já trabalhou aqui? A gente já trabalhou com faceamento, já trabalhou com desbaste dinâmico, já trabalhou com a linha d'água aqui, já trabalhou com um acabamento de área. Tem bastante configuração que eu posso estar fazendo no acabamento de área, eu posso evitar essas de baixo aqui, como eu disse,
Essas de área aqui, por exemplo, é desnecessário eu descer até essa profundidade, porque eu posso fazer um contorno 2D padrão aqui, ó, só nesse pezinho ele já acaba esse contorno e acaba aquele ali, né? Até mesmo com uma fresa menor para otimizar o raio ali. E aí, por exemplo, assim, ó, o que que acontece? Tem em algumas situações aqui, tem muita coisa a ser chanfrada aqui, né? Tem muita coisa a ser escariada ali. Eu posso fazer um reconhecimento, né, de acabamento ali para fazer chanfro, mas eu vou tentar trabalhar aqui com mais alguma operação, só que essa pecinha aqui ela tá meio limitada já. Para essa pecinha aqui ela já está um pouco limitada para mim usar mais algumas usinagens que eu tenho uma noção muito boa aqui. Tá? Então aqui em cima se trata de desbaste, aqui embaixo se trata de acabamento. Tá? Só para separar bem ali, às vezes eu esqueço de explicar alguma coisa. A minha peça aqui, por exemplo, ela tem bastante geometria plana, né? Eu vou tentar apresentar uma próxima peça aqui para a gente começar a trabalhar com ela, com geometrias mais acentuadas, que me permite otimizar ao máximo essas estratégias aqui. Tá? E aí eu tô com um vídeo aqui bem longo já, eu vou dar uma pausada aqui, vou postar essa aula aqui. Tentem brincar um pouquinho com essas usinagens aqui. Então só um remap aqui certinho. Linha d'água, ela vai acabar lateralmente como se fosse um contorno 3D, só que reconhecendo as paredes de um sólido. Não só reconhecendo paredes planas, mas também reconhecendo paredes cônicas. No caso como essa aqui, ou uma cavidade, ela também você consegue acabar com ela, né? Aqui em cantos parâmetros eu configuro o método de usinagem e o tipo, né, de usinagem. Eu configuro aqui também na linha d'água a remoção lateral, se houver a necessidade, no caso eu já fiz o desbaste, não precisa. E configuro também a transição, tá? Configuro aqui movimentações para deixar mais otimizado, para ela não subir e ficar retraindo. E consigo fazer uma filtragem aqui para deixar a usinagem um pouquinho menor ou maior de acordo com a necessidade de vocês. Beleza? Fechou a linha d'água aqui. A situação aqui ficou bem apresentável, né? Se fosse uma peça para mim lambê-la ali devagarzinho, uma matriz, ela ficaria bem espelhadinho. A horizontal, eu faço acabamento de áreas planas. E ela apresenta aqui dentro dela a mesma máscara da linha d'água. Então eu consigo evitar o que eu não quero acabar horizontalmente. Por exemplo, eu posso evitar esses pezinhos aqui, né, se for da minha vontade. Eu consigo evitar esse nariz aqui se for da minha vontade, né? E aqui segue a mesma restrição para a linha d'água. A única diferença é que ao invés de configurar profundidade, como está se tratando de uma área horizontal, eu estou configurando remoções em AE, remoção lateral. Beleza? Aqui eu configuro a profundidade máxima que eu quero que o 3D chegue, né? Porque como é um 3D ele vai querer reconhecer o sólido inteiro, então eu limito ela. E também configuro a profundidade mínima, para ela não limpar partes que o cabeçote já limpou. E aí eu consigo configurar a transição de entrada, entre outras coisas, tá? Beleza, feito isso, o raster. O raster eu consigo usar em superfícies cônicas, ângulos, eu consigo usar em chanfros. Então veja um exemplo aqui, por exemplo, que o software te deu. Eu usei ele aqui minimamente no chanfro, justamente porque minha peça não apresenta muito essas geometrias, mas como eu estou mexendo com todos os softwares, né, eu estou com todas as usinagens, eu estou passando ponto a ponto aqui. Esse cut parâmetros aqui, por exemplo, ele já me mostra aqui, ó, a remoção que ele fez. Então fez passes de 2 em 2 décimos, ele deu uma passadinha com a esférica, e ele deixou uma rugosidade numa altura de 2 milésimos. Então se eu passar o rugosímetro ali, cara, bate perfeitamente. Já fiz testes e mais testes, bate perfeitamente, eu consigo verificar com o rugosímetro. O acabamento também é de acordo com a necessidade, né? E aí eu consigo configurar entre várias outras coisas que é de acordo com a necessidade de cada um. Eu preciso de algumas peças de modelo para estar achando as melhores estratégias possíveis. E aqui, ó, o Finish Flow Line ali, que é uma linha de fluxo, ele segue o fluxo do sólido. Então se o sólido é circular, ele segue o fluxo. Porque isso aqui é muito bom para quando você fazer um acabamento de uma matriz, alguma coisa assim, para ele seguir o acabamento do perfil. Então se eu estiver fazendo alguma coisa côncava, ele vai seguir o movimento côncavo para que a esférica não deixe uma restrição. E a hora que for injetar, fazer um molde ou algo assim, não ficar rugosidade na superfície. É óbvio que molde tem acabamento, polimento, mas a usinagem já ajuda muito. Aqui eu fiz um contorninho 2D só para exemplificar um método de acabamento, mas como eu já passei a linha d'água acabando externo ali, ele já me elimina essa situação aí. Então o que eu fiquei devendo agora para o próximo vídeo aqui?
tentar trazer alguma solução, ver se eu consigo fazer algum tipo de compensação com o 3D e ver se é possível, porque eu nunca trabalhei dessa forma, mas acredito que no software que limita um pouco, né, ele vai ter alguns outros tipos de acabamento 3D no 2D que tem compensação, isso eu garanto, isso eu tenho conhecimento. Agora aqui eu não encontrei nenhum tipo de compensação de raio no 3D, né, para você estar fazendo e otimizando na tua peça. Beleza? Eu vou encerrar por aqui que ficou um pouco longo aqui. E aí eu já vou postar logo na sequência mais uma aula, que é o que eu vou dar continuidade dessa gravação aqui. Valeu, obrigado, vão praticando aí, vão treinando aí.